vida sentimental. No segundo dia a gente orou do desafio, a gente orou pelos nossos casamentos. Para quem namora, para quem precisa namorar, para quem está orando por isso. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, respeitando os processos da nossa vida sentimental. Faz assim. Eu sei que você quer fazer. Aqui a gente está só em mulher. O João ele está de preto, ele nem está ali, tá? Então a gente está só em mulher aqui, tá bom? Nós temos 3 grupos de mulher aqui, gente. Tem o Mateus também, desculpa, Mateus, que você está atrás do vaso. Nós temos 3 grupos de mulheres hoje aqui. Nós temos um grupo de mulheres que já se decepcionou, que já passou por um processo muito difícil na vida sentimental, que já sofreu muito, que já foi perrengue, mas sobreviveu, amém? Eu estou nelas. Nós temos o segundo grupo que está passando, que não consegue enxergar humanamente uma esperança, uma saída, já jogou a toalha, nada parece que faz efeito mais, é uma desilusão tão grande, porque nós mulheres, essa vida sentimental, essa vida sentimental, para um homem ler essa palavra, eles nem sabem o que é isso, gente. Eles não têm muito essa noção. Para a mulher isso tem um peso enorme. Se a gente está bem no amor, a gente está bem em todas as outras áreas. Se a gente não está, fica tudo cinza. É os 50 tons de cinza do outro jeito. Que a gente fica triste. E nós temos um terceiro grupo, que eu sinto, lamento e choro, mas que se não passou e nem está passando, irá passar. Desculpa, mas vai passar porque isso é processo. Uma mulher que é realmente experimentada em Deus, refinada no fogo, espremida, ela passa por um processo na vida sentimental. Não tem como. Nós, para começarmos, nós fomos feitas para isso. Nós fomos formadas para isso. O Senhor fez Adão e de Adão Ele tirou uma ajudadora. Então está em nós, queremos ajudar alguém, queremos estar ao lado de alguém, queremos caminhar com alguém. Está no nosso DNA, na nossa genética feminina. Então esse processo deixa a gente experiente, experimentada mesmo nessa área. E esses processos, se você... Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Se você até, por curiosidade, olha só o que o Google, tá? Diz sobre o que é processo. Porque a gente sabe o que é, mas a gente finge que não sabe. Mas vamos lá. É sequência contínua de fatos ou operações que apresentam certa unidade, grave essa palavra, unidade, que se reproduzem com certa regularidade. Andamento, desenvolvimento ou marcha. Gente, essa unidade, ela fala para mim e para você, assim como Paulo escreveu, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem. Então são várias coisas para um único bem. Não é bens, é bem, no singular. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então todos esses processos de quem já passou, quem está passando ou vai passar, eles vão cooperar juntamente para o bem de você que ama o Senhor. A gente reclama, dói, sangra, mas quando passa, a gente respira fundo e canta sobrevivi. É o meu louvor ultimamente. Eu estou sobrevivendo. E é engraçado que depois que a gente passa por um processo na nossa vida sentimental, tudo na nossa volta vai gerar em torno disso. Todas as mulheres problemáticas vão vir atrás de você, porque você passa a ter autoridade no assunto. Você já percebeu que medicina é um estudo, né? Uma ciência, medicina. Mas dentro da medicina tem várias especialidades, certo? Dermatologia, cardiologia, não tem? Por conta disso, a pessoa se especializa numa área e ela vira autoridade sobre aquilo. Por exemplo, a Fernanda orou aqui por nós hoje. Por que ela orou aqui? Porque Deus deu autoridade para ela na vida sentimental de mulheres. Ela foi experimentada. Hoje ela é ministra de casais, ela ensina mulheres, ela dá aula na escola bíblica. Porque um dia ela passou por um processo. Entende a importância do processo?
O processo não dá para a gente terceirizar. Não tem como. A gente pedir para a mãe passar no nosso lugar, até que elas gostariam. Mas não tem como, é a gente que tem que passar. E quanto mais a gente teimar e entender esse processo, mais no processo nós vamos ficar. Quanto mais teimosa a gente for, mais esse processo permanece. A gente não sai dele. O processo ele é literalmente necessário, pedagógico. Ele realmente nos ensina, cura a ferida, nos promove, mudam os nossos destinos. Eu era uma Juliana antes do meu processo. Hoje eu sou outra Juliana. Eu olho para cá e tenho vergonha dela. Mas o Senhor me refinou no processo. Eu tenho hoje aqui mulheres que passaram comigo por esse processo. E podem... não lembra não, tá, gente? Só vê agora, só. Mas sabem que o processo doeu, sangrou. Mas existiria essa reunião hoje aqui sem aquele processo? Existiria tudo o que a gente está vivendo sem o processo? Entende como o processo, ele alinha o propósito? Eu tinha um propósito de vida, sem sentido, egoísta. Na verdade, não era nem um propósito de vida, era uma coisa pessoal. Era sobre mim, sobre o meu umbigo, e nada mais. Pensa na pessoa mimada. Prazer. Eu não conseguia, era mais forte que eu. Eu tenho tudo para ser, né? Filha única, primeira neta. Eu tinha tudo para ser, mas o Senhor me experimentou no fogo. E hoje eu garanto para você, o processo dói. A gente chora, mas ele vale a pena. Amém? É só a introdução, tá, amadas? Quero que você abra comigo. Enquanto você vai abrindo, quero agradecer a pastora Adriele. A pastora Adriele é pastora na Metodista em Vinhedo. Os nossos encontros do Talmidim, ele é de todas as denominações. A gente tem assembleiana trabalhando, metodista trabalhando, batista, família da fé, tem de tudo. Então fiquem bem à vontade, porque esse é o propósito. Lá no céu a gente vai morar tudo junto, né? Então nós já estamos treinando os usos e costumes para não estranhar depois. Abre aí, gente, em 2 Coríntios, capítulo 10. Quero ler com você a partir do verso 3. Do verso 3 ao 6. Diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Amém? Curve a sua cabeça. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Ela é viva, penetrante, ela é chamada de espada, Pai, porque ela é para confrontar, senão ela chamava de travesseiro. Senhor, que o nosso coração esteja preparado para esse confronto, que o Senhor venha nos alinhar, nos ensinar, nos discipular e nos colocar, Senhor, de volta ao prumo da Tua vontade, do Teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Gente, Paulo aqui, cada versão aí vai dar um título, né? A minha aqui eu tenho uma que está derrubando barreiras, outro tá que Paulo está defendendo o seu ministério. Mas a verdade é que Paulo aí, escrevendo para a igreja de Coríntios, ele está discipulando, exortando aquele pessoal que estava precisando. E aquele pessoal não é muito diferente de nós. De vez em quando a gente precisa ser discipulada, exortada, ensinada. Amém? E assim como os nossos filhos, que a gente fala, é melhor obedecer do que sacrificar, hoje Deus fala para a gente, é melhor obedecer do que sacrificar. Paulo aqui, ele está quebrando tudo, derrubando barreiras. Ele tem um papel importantíssimo dentro do Evangelho, porque ele está lidando com um povo extremamente religioso, extremamente legalista, que não entendia que Jesus quebrou o legalismo, e Jesus é um Deus para todos. Então ele estava naquela guerra de judeu e gentil, e ele tem a função,
Paulo foi o maior missionário de todos os tempos, né? Foi ele que levou o evangelho para toda a Ásia, Europa, e por isso que nós estamos aqui, porque o evangelho chegou até nós. E ele tem esse papel, ele confronta em amor. E hoje o que nós vamos ver, eu separei aqui para vocês 5, eu vou chamar de tópicos, tá? Mas pode ser batata, tô brincando. 5 tópicos para a gente conversar sobre esse texto. Se você quiser anotar, fica à vontade no celular, não tem problema nenhum, tá bom? O primeiro tópico que eu quero falar com vocês é sobre o padrão humano versus realidade bendita. É exatamente o que Paulo está apresentando aqui. Ele pega um padrão que existia, judaísta, um padrão legalista, um padrão que separava as pessoas uma das outras, e ele apresenta uma realidade bendita. E algumas de nós não conseguem entender essa realidade bendita. A gente fica ali dentro do nosso padrão. A gente cresce ouvindo um padrão e a gente vai se ajustando ao padrão. Só que esse padrão, ele sufoca, ele mata, ele te exclui de todo mundo. E essa realidade divina, que é o que eu e você somos, povo eleito, filhas herdeiras, exclusivas, amadas do Pai, foi tudo que foi ministrado hoje aqui. Se a gente não se conscientiza desse amor, do preço que Jesus pagou na cruz para nos adotar, que nós não éramos da família de Deus, mas Ele nos adotou. Se a gente não cai, não permite cair essa ficha, a gente dá murro em ponta de faca, a gente não sai do lugar. Sabe por quê? Porque a gente não descobre a nossa identidade em Cristo. E sabe qual é o problema quando a gente não descobre quem nós somos, a nossa identidade, por que Ele nos criou, qual é o nosso propósito, qual é o nosso chamado? A gente se frustra. A gente vive uma vida de frustração em todas as áreas da vida. Que quando Deus restaura a nossa identidade, Ele restaura por completo. É por completo, é de uma vez. E esse povo eleito, esse povo exclusivo do Senhor, que somos nós precisamos romper esse padrão humano. Sabe, um rompimento mesmo, um corte. E dizer, isso não serve para mim, eu sou diferente. Ah, mas todo mundo faz, mas eu não sou todo mundo. Minha mãe sempre disse isso. Eu não sou todo mundo. Existe um padrão, existe um modismo. Ah, mas toda mulher, todo marido e mulher, cada um tem sua senha, isso é privacidade. Não, isso não é privacidade. Isso não é casamento. Porque casamento é falta de privacidade. Quem aqui vai no banheiro e o marido tomando banho? Não tem privacidade. E nem eles, né? Que a gente vai lá, deixa eu conversar. Agora, tem que conversar agora. Não tem privacidade, mas o celular... Ah, não, mas a minha amiga, cada um tem sua vida. Isso é padrão humano. O que Paulo está nos ensinando aqui, que existe um padrão humano e uma realidade bendita. Olha o que diz no verso 3. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os humanos. A nossa pegada é outra. É outra dimensão, é outra realidade. Nós não somos como todo mundo é. Ah, mas a mulher que manda. Tá, mas o nosso padrão não é esse. A nossa realidade divina entende que uma mulher bem posicionada, amada, a gente faz o que quer. Porque a gente é submissa a um marido que nos ama. Entende como é a balança é perfeita? Que na mesma medida que Deus nos manda ser submissa aos nossos maridos, Ele diz aos maridos, amai a vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Não é qualquer amor, Ele morreu. Então você é submissa a um cara que morre por você. Aí é fácil ser submissa. E Ele morrer por você também fica fácil. Porque existe cumplicidade. A submissão é outro patamar. Não é submissão como o mundo prega. Eu tenho a última palavra, né? Ainda que eles tenham, ok, né? Mas não é dessa maneira. É sob a missão. A submissão são 2 palavras, a gente divide ela. É estar o casal sob a mesma missão.
Esse alinhamento só consegue acontecer quando a gente quebra os padrões humanos e entra numa realidade divina. Padrão em todos os aspectos. Mulher tem que malhar pesado, tem que ser maromba, isso é padrão delas e a gente não consegue. Eu, pelo menos, eu não consigo não comer o pão da tia Ruth hoje, por exemplo, que eu vivo uma outra realidade. Certo? As pessoas se escravizam, não comem, fazem... Para ela está ok, mas isso é um padrão dela, não serve para mim. Entende como a gente vive uma outra realidade? Mulher tem que trabalhar fora. Mulher que é mulher tem que trabalhar fora. Não, quem disse isso? Isso é um padrão que colocaram. Eu tenho uma cunhada, por exemplo, que trabalhou anos fora. 12 anos de Banco Itaú. Estava super bem. Engravidou, que sair. Gente, a minha cunhada é a mulher mais realizada do mundo. Eu já falei isso algumas vezes, né? E eu acho que ela nunca falei isso para ela. Mas às vezes que a gente viaja junto, eu tenho 2 pessoas que me ajudam em casa, ela não tem ninguém. A toalha dela é muito mais fofa que a minha. Porque ela está exatamente onde ela tinha que estar. Ela ama aquilo. Ela ama, ela vive uma outra realidade. Ela não se enquadra numa caixinha. E vocês estão ouvindo isso de uma mulher que trabalha fora. Então eu não sou contra, porque eu tenho 2 empregos, igual o pai do Cris. Eu tenho 2 empregos. Fora todo o resto. Mas essa é a minha realidade. Eu gosto, eu me sinto bem, realizada. Entende? Como a nossa realidade é completamente diferente. Olha o que Paulo diz aos Gálatas, capítulo 2, verso 20. Eu vivo, mas não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando nós temos esse encontro com Deus, quando nós entendemos a nossa identidade nele, a gente não aceita qualquer coisa. A gente entende que a gente é filha, sabe? Que a gente tem que ser mimada mesmo. E a gente não aceita resto, sobra. Eu gosto muito de história, de biografia. E eu assisti aquela série The Crown, que fala da história da Inglaterra, da rainha. Depois assisti uns 2, 3 documentários sobre a vida da princesa Diana. Que mulher é aquela, gente? Para se enquadrar dentro de um padrão, ela se matou. Ela virou anorexia, ela se anulou. Ela casou sabendo que o marido tinha uma amante, que é a mulher dele hoje, né? Tanto é que até hoje a mulher dele se tornou a mulher oficial dele. Por conta de um padrão. Porque a pessoa não consegue entender que ela é livre. Que a partir do momento que você recebe Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, você é livre. Você não se enquadra mais em caixinha. Você não tem um padrão a ser seguido. Você vive uma realidade bendita. Nós somos benditas do Senhor. Jesus disse isso. Vocês são benditos do meu Pai. Cordeiros comigo. Sabe o que é isso? Cordeiros. Você imagina, Jesus é herdeiro, ok? Deus, Pai, Jesus, Filho. Ele é herdeiro de Deus. E Ele diz para mim e para você, você é cordeira comigo. O mesmo direito que eu tenho, você tem. Daí a pessoa aceita qualquer relacionamento. Fala se não é para bater. Ela aceita ser humilhada. Ela aceita ser desprezada. Jesus faz tudo isso por ela. E ela se enquadra num padrão. Aceita qualquer coisa. Desce goela abaixo. E isso uma hora explode. Quem já explodiu sabe. Não aguenta. Se a gente não se conscientiza que a nossa realidade bendita é outro nível, a gente vai sempre ter essa falha de identidade. A gente precisa ter uma convicção de quem nós somos. Eu sou filha de Deus, cordeira com Jesus Cristo. E eu não vou aceitar ter uma vida de mesmice, ter um casamento de água com açúcar. Não vou aceitar. Eu não aceito nada menos do que o top. Eu não aceito. Porque foi isso que Jesus fez por mim. Ele deu o seu melhor. E Ele nos promete uma vida e uma vida em abundância. E essa vida em abundância que Ele está dizendo é para hoje, para agora. É abundância de alegria, é abundância de felicidade, é abundância de prazer. É abundância. Tudo que foge de abundância é escassez. É pouco, é migalha.
E só aceita migalha quem não entendeu quem é em Cristo. Quem não entendeu a sua identidade em Cristo. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para te reapresentar. Tem um livro que eu quero indicar para você, chama Deixa Eu Me Apresentar a Você. Fala sobre identidade, é da pastora Thalita Pereira. E ela fala exatamente isso, deixa eu me apresentar a você. Ela descobriu a identidade dela. E Deus tem levantado ela na nação para falar sobre identidade. Você precisa descobrir quem você é. Você tem um DNA diferente de todas nós aqui. Uma digital diferente de todas nós aqui. Não tem por que eu dizer para você que esse é o padrão. Porque você vive uma outra dimensão. É realidade bendita. Amém? O segundo ponto são as armas que Paulo está dizendo aí no verso 4. Ele diz assim no verso 4. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Vamos pensar um pouquinho sobre armas. Não essa aqui do Bolsonaro, outra, tá? Nós somos criaturas extremamente dependentes de ferramentas. Extremamente. Nós somos diferentes dos animais. A gente come de garfo e faca. A gente constrói com utensílios. Tudo que a gente vai fazer, todo o empreendimento humano, ele usa a ferramenta. Seja para cuidar da terra, cozinhar, estudar, construir. Até mesmo nós somos diferentes dos anjos. Os anjos ouvem Deus falar e nós ouvimos Deus falar através da palavra. Porque nós temos uma ferramenta. Amém? Que é a espada, ela não é travesseiro. Ela vai te confrontar. Espada confronta. Ela divide a alma e o espírito. Nós somos criaturas extremamente dependentes de ferramentas. Extremamente. E algumas ferramentas, elas são feitas de madeira, de metal, de aço, de ouro, de bronze. Mas existem algumas ferramentas, que é a que Paulo está dizendo aqui, que elas são extremamente espirituais. Já que você está de máscara, faz assim, ó. Você acabou de morder a sua principal ferramenta. Ai, perdão. Mas é a sua ferramenta. Da tua boca sai vida e sai morte. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que utiliza bem, come do seu fruto. A sua boca é a sua maior ferramenta espiritual. A maior ferramenta que você tem dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento, é a sua boca. Uma boca que só amaldiçoa, que só compara o marido, que só vê o marido da outra, que só fala do pai, não consegue enxergar nada no marido. É uma mulher extremamente desmotivadora, mala. Você está matando o seu relacionamento com a sua língua. Essas armas que Paulo está dizendo, ele mesmo diz que não são armas como os homens usam. São armas espirituais, porque as nossas guerras, elas são espirituais. E se a gente não aplicar essa ferramenta do jeito certo, percebe que a mesma ferramenta que apertou o parafuso, ela pode afrouxar? É a mesma ferramenta. Ela aperta e afrouxa a mesma. E se você apertar, fica tudo certinho, tudo ajustado, ninguém cai. Agora, se você afrouxar, cai todo mundo que sentar em cima. Não é assim? Você pode matar a sua casa inteira com a sua língua. Essa mulher que fala, mas não igual nós que fala outra coisa. Sabe, só palavra de morte, só palavra de morte. Eu não sou feliz, nada para mim dá certo. Olha, você é mole igual meu pai. Ou então o contrário, né? Meu pai sim que era homem. Você vai desmotivando o seu marido. Entenda, cada palavra que você libera, essas palavras torpes que você libera, o diabo prepara alguém para falar exatamente o contrário para ele. Entende? Uma professora minha do seminário, Deus deu uma visão para ela, e eu sempre compartilho essa visão, pedi autorização para ela. Ela estava orando por uma menina, e essa menina, ela caía endemoniada todo culto. Era a tribulação. E já não estava mais ela já tinha passado no gabinete pastoral de todos os pastores da igreja. Estava muito difícil. E ela começou a orar por essa menina e Deus mostrou para ela. Visivelmente, ela teve uma visão real.
E ela via demônios, mirins, demônios pequenininhos, que ela comparou como Minion, que é pequenininho, gordinho assim. E eles andavam em volta dela com bandejas. Sabe como se fosse um trilho, um atrás do outro, assim, sem parar? Todos eles com bandejas. E cada palavra que ela dizia caía nessa bandeja. Olha como é sério isso. Satanás não pode saber o que a gente pensa, mas ele ouve o que a gente fala. Até pensa, irmã, mas não fala. Porque ele vai ouvir. Ele está ao nosso derredor, bramando como leão. Ele não é o leão, porque o leão da tribo de Judá é Jesus Cristo. Mas como ele não tem identidade, ele copia até isso. Então ele brama como um leão. Entende? Então precisa ter muita sabedoria com a sua língua. Profetizar a vida para dentro do seu lar. Se não está funcionando, se ele não é, profetiza. Amor, você está lindo, não está, mas você está profetizando. Entende? Se não for real, pelo menos profetizou. Amor, obrigado. Você quer matar, mas você falou obrigado, pronto. Libera palavras boas. Não só, hoje nós estamos falando de vida sentimental, mas em todas as áreas, com seus filhos. Quantas pessoas frustradas. E daí chegam num consultório, né, de psicólogo, e o psicólogo descobre que a mãe foi a maior desmotivadora desde a infância. Você não vai dar em nada, você é burro, olha lá, deixou cair de novo, desastrado. Nunca chame seu filho pelo erro. O seu filho não é um mentiroso. Ele pode ter mentido, mas ele não é um mentiroso. Entende a diferença? Não declara isso para ele. Você é um mentiroso. Não. Filho, você mentiu, mas você não é um mentiroso. Que o pai da mentira não é o teu pai. Muda toda a situação. Nós estamos em constante guerra espiritual. Para quem gosta de trabalhar com batalha espiritual, não é o meu chamado, mas eu passeio por lá. A gente sabe que você não entra numa guerra espiritual, você já está nela, desde a hora que você nasceu. Bem-vindo ao mundo, bem-vindo à batalha espiritual. É o tempo todo. Então, cuidado com a sua língua. Troque, sabe, palavras. Ainda que você for, morde a língua. Morde, mas não fala. Ainda bem que agora a gente está usando máscara, né? Então a gente está falando um pouco menos. Se estamos em uma guerra que não é humana, as nossas armas também não podem ser humanas. Elas têm que ser espirituais. Outra arma extremamente espiritual é a oração. Já indiquei um livro, agora vou indicar um filme que acredito que a maioria já assistiu. Um Quarto de Guerra. Aquela mulher salvou o casamento dela só na oração. Eu estou lendo o livro dela, eu nem sabia que ela era cristã, né, pastora. Eu estou lendo o livro dela, Uma Batalha Espiritual, uma oração fervente, chama o livro. Comecei a orar ele dentro do avião, porque eu tenho medo de avião. Oração fervente, vamos orar para nada acontecer. Estou apaixonada pelo livro. A oração é uma arma extremamente espiritual. Uma mulher sábia, uma mulher que edifica a sua casa, é uma mulher que ora. E não é essa mulher que ora só dirigindo, cozinhando, ouvindo louvor. Paulo também disse isso, né? Orai continuamente. Mas a gente precisa reservar um tempo de oração. Nós falamos muito ano passado sobre isso no Meet em Casa. Sobre o tempo de oração. Você tem lugar na sua casa para tudo. Para guardar o sapato, para guardar a roupa, para sentar, a televisão. A sala tem um lugar, a cozinha tem um lugar dela, o quarto tem um lugar dela, até os cachorros têm lugar. Mas e o lugar onde você ora? O lugar que você, como diz lá em Mateus, fecha a porta e ora. Que lugar é esse? Nesse filme, ela fez do closet dela esse lugar. E Deus restaurou o casamento dela. Deus impediu um adultério dele. Enquanto ela orava, deu uma dor de barriga no homem e ele não conseguiu adulterar. Eu creio nesse tipo de oração, nessa ferramenta espiritual. Porque é isso que Deus faz. Se nós estamos falando de guerra espiritual, a gente tem que se alistar nesse exército espiritual. E fazer como Efésios 6, colocar todo o escudo e ir para a guerra. Imprime Efésios 6 e coloca no seu closet, no seu guarda-roupa, na hora que você se arrumar, você lê Efésios 6 e se veste também da armadura de Deus e vai embora. Entende?
Como você tem que ter um lugar. Se vocês acompanham o Instagram, o meu Instagram, vocês viram, é muito nítido o que Deus fez na minha vida em todos os sentidos. Eu tinha um canto, quando eu construí lá a casa, eu fiz uma parte de maquiagem, né? Então tem um espelho com luz, a cadeira e as maquiagens embaixo. Hoje o que tem lá é tudo menos maquiagem, porque os livros foram tomando espaço daquele lugar. Aquele lugar hoje é para mim o meu canto de oração. É o lugar que eu destinei para o Senhor. Quando o Senhor me deu a oportunidade de projetar isso, eu projetei um quarto de oração e que descesse, porque eu quero descer a casa do oleiro. E eu disse isso, a arquiteta acho que está pensando até agora que eu sou louca, mas a gente é, né? Crente é um ser a ser estudado. Eu disse, eu quero, mas eu quero que tenha uma escada para baixo, porque eu quero descer a casa do oleiro. Hoje eu ainda não tenho esse cantinho, mas até isso Deus tem preparado para nós. Eu fiz do meu cantinho, que era algo completamente diferente. Eu fui invadindo. Não tem um batom lá. E eu estou de batom, eles foram para o banheiro. Entende como não é padrão? É outra realidade. E quando a gente começa a entender que uma mulher sábia, que edifica a sua casa, é uma mulher que ora, a gente passa a não abrir mão mais desse tempo. Na nossa agenda tem hora para tudo. A gente almoça todos os dias, certo? Janta às vezes, porque a gente faz dieta. E orar. E ter esse tempo com Deus. E jejuar. Como que ontem o Neto falava sobre algumas colunas da vida do cristão. E ele trouxe isso para nós, uma coluna sensacional, que falava sobre oferta, dízimos e ofertas, oração e jejum. São pilares. Se a gente não tem isso, a gente cai. É pilar que sustenta. É coluna que sustenta. Se nós não tivermos essa coluna, nós vamos ficar falando, dando dicas para vocês de casamento. Vocês vão entrar no curso de casais, que vai começar em agosto, já estou avisando. Vocês vão fazer tudo o que está no alcance de vocês, mas não vai vingar. Porque se vocês não entenderem, se nós não entendermos as armas espirituais, a gente não sai do lugar. Olha o que Efésios 6:12 diz. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue. Não adianta bater no marido. Não é ele, tá? Sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Se você não orar, se você não entender esse princípio, essa coluna, e se munir dessas armas espirituais, hoje nós só estamos falando de duas, só de duas, que é a boca e a oração. Mas leia Efésios 6, se capacite disso, entenda o que é uma armadura e se revista dela todo dia. A sua guerra não é contra o seu marido, nem contra a sua sogra, nem contra a sua cunhada. Deus me deu 5 irmãs, eu sei que eu estou falando, não é. A nossa guerra é espiritual. O inimigo nunca quis quebrar a tua empresa, falir a tua empresa, porque ele não precisa disso, ele queria tocar o teu casamento. O inimigo nunca quis o emprego do teu marido, ele não precisa do emprego do teu marido. O que ele queria, fazendo com o seu marido, saísse do emprego, perdesse o emprego, era refletir no teu casamento. O alvo é sempre o casamento, a unidade. É tão lindo quando a gente pensa no casamento, eu amo falar sobre isso, porque é a mesma comparação com ele. Olha que coisa interessante, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 em 1. Quando você se casa, o que você se torna? Uma só carne. Ele nos compara à unidade dele. Então o alvo vai ser o quê? A nossa vida sentimental, o nosso coração, trabalhar na nossa frustração, deixar a gente amarga, porque daí a gente amarga, a gente perde o emprego. Daí a gente sem emprego, a gente fica com luta financeira. Com luta financeira a gente perde as amigas, porque a gente fica insuportável. Daí a gente fica sozinha mesmo. É um efeito dominó. Mas se você entender nessa noite que você está aprendendo e você vai mudar, você vai converter a tua língua ao Senhor. Você vai passar a ter uma vida de oração. Pronto. É outra dimensão. É acesso àquela realidade divina que nós estávamos falando. Destruímos
argumentos. É o terceiro ponto que eu quero falar com vocês. Está lá no verso 5, que nós lemos: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Eu vou ler só até aí, tá? O 5a. Destruímos argumentos. Gente, Satanás, ele não trabalha com ficção. Presta atenção nisso. Ele não trabalha com faz de conta. Ele trabalha com coisas reais. Ele usa coisa real. Ele soma isso a uma verdade do fato, porque aquele fato literalmente aconteceu. E ele traz para nós uma imaginação. Essa palavra aí no grego, ela é okooma, que é sofisma. Traduzido é sofisma, que é um argumento. O que são sofismas? Argumento, um raciocínio que leva uma pessoa a fortalecer essa opinião. Então a gente começa a dar tanto argumento para ela, que ela passa a acreditar nisso. Ela faz daquilo uma verdade. Ela cria esse sofisma, ela estrutura esse sofisma, essa fortaleza, porque fortaleza é um lugar de refúgio, mas também é um lugar de prisão. A fortaleza é isso também. É uma força interna gigantesca dentro de nós. E que essa força, ela é nutrida e ela é construída por influências humanas e malignas. Sabe do que eu estou falando? Daquilo que virou lei para você. Todas as mulheres na minha família foram traídas. Eu ouço isso direto. Todas as mulheres na minha casa já divorciaram. Eu vou ser só mais uma. Todas as mulheres na minha família morrem daquela mesma doença. Eu estou só esperando a chegar na idade que todas morreram para eu morrer também. A pessoa, o que Satanás faz? Um fato que é verdade, ela não está mentindo. Realmente todas as mulheres foram traídas, todas estão no 3º, 4º, 5º, 6º casamento. Essa é uma verdade. Ele soma esse fato a uma verdade e ele cria para nós essa imaginação, esse sofisma, e a gente passa a acreditar nisso piamente. Nada faz a gente mudar, porque aquilo já criou uma fortaleza. Mas hoje, com essas armas que nós conseguimos destruir as fortalezas, destruirmos esses argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. A gente precisa entender que isso é uma realidade em muitas casas, em muitas famílias, eu sei disso. Mas nós temos um Deus, que é um Deus geracional. Quando a gente vai lá para os primeiros livros, em Deuteronômio, ele diz para nós que Deus castiga até a 3ª, 4ª geração, mas Ele abençoa até a 1000ª geração. Você precisa ter ousadia de dizer: foi até aqui na minha família, mas a partir de mim eu estou escrevendo uma nova história. Porque eu reconheci Jesus como um único e suficiente Salvador. Eu vou quebrar a maldição hereditária, demônio que vem de pai para filho. Não vai ter lugar na minha casa, porque minha casa é uma casa de oração, a minha língua é uma língua convertida. E isso não vai acontecer no meu casamento. Não é porque minha avó foi divorciada, minha mãe é divorciada, todas as minhas tias, que eu vou ser. Isso é um argumento, isso é um sofisma, isso é uma fortaleza que Deus te chamou hoje para entender que você não pode mais falar isso. Se você aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, isso tem que ser quebrado em nome de Jesus. Você vive outra realidade, não é o padrão da sua família, não é esse padrão genético, não é. Você vive outra realidade. Eu tinha na minha Bíblia, que o ladrão levou, deve estar sendo evangelizado agora. Eu tinha 2 fotos da família toda do meu marido e da minha família. A família do meu marido, gente, se eu fosse olhar, nunca tinha casado. Uma vez eu conheci uma prima dele com 32 anos, a minha idade, que era avó. A mãe dela foi mãe com 16, e ela foi mãe com 16, e a filha foi mãe com 16. Então ela tinha 32 e ela era avó. Todos os irmãos da minha sogra e a minha sogra se divorciaram, todos. Todos se afastaram dos caminhos do Senhor, todos. O divórcio bateu a porta do meu cunhado, mas eu oro incessantemente: Senhor, isso não vai chegar na minha casa. Eu vou mudar a minha história. Não vai ter divórcio na minha casa, não vai ter na vida do Pedro, não vai ter na vida do Lucas, não vai ter na vida da Maria Luísa, porque a partir de mim eu vou mudar a história. A partir de mim Jesus encontrou lugar para mudar a história.
Entende como se divide a história? Assim como existe antes de Cristo e depois de Cristo, quando Jesus nos encontra, divide a nossa história. Era antes da conversão e depois da conversão. Esse sofisma, essa fortaleza, é só com as armas espirituais que nós conseguimos derrotar, que nós conseguimos quebrar. Não é falando isso na frente dos outros, não, ou para a sua sogra, porque isso só vai ofender a irmã. Mas é falando aos pés de Jesus. Pai, tem misericórdia da família do meu marido. E eu quebro, Pai, toda essa maldição hereditária. Acabou ali, não passa mais. Autoridade, não é mimimi. Quem entende a identidade fica audaciosa. Porque o Espírito nos deu autoridade. E Jesus nos deu um espírito de ousadia, de intrepidez. É essas palavras que ele usa. Ousadia, intrepidez, é firmeza. Ah, eu vou fazer de tudo. Não, você não vai fazer de tudo. Você vai declarar. Declarar dia e noite. Na minha casa isso não vai chegar. Lembra do sangue nos umbrais? É isso. O sangue nos umbrais está aí ainda. Passa esse sangue nos umbrais. Sabe o que é o sangue hoje? O sacrifício de Jesus. Pai, o Senhor morreu na cruz. Não é para eu carregar essa turma atrás comigo não, né? Chega. Tenha esse nível de intimidade com Deus. Ele é um pai. Ele é o teu pai. Você é filha, herdeira dele. Filha bendita. Você precisa destruir esses argumentos, esses sofismas que viraram fortalezas dentro da sua mente. E começar a ter outra dimensão, outra realidade. Ainda no verso 5, diz assim: e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Deus. Levar o pensamento cativo ao Senhor. O que é isso? Cativo é cativeiro, é prisão mesmo, é acorrentar. Certo? Cativo é isso. Levar o meu pensamento cativo ao Senhor é prender tudo que passa nessa cabeça só nele. Os pensamentos, a nossa mente, ela tem acesso direto ao nosso coração. A gente precisa cortar esses pensamentos, amarrar esses pensamentos, deixar ele cativo ao Senhor, levar cativo todo o pensamento. Sabe que pensamento é esse? E se eu tivesse casado com o outro? Você tem 10 anos de casado, mas você está pensando na possibilidade de você tivesse casado com o outro. Daí você entra no Instagram, vai stalkear ele, a mulher dele hoje, os filhos dele. Isso é um atraso de vida. Esse pensamento, ele tem acesso direto ao teu coração. O teu casamento nunca vai deslanchar desse jeito. Porque você não corta esse pensamento. Pelo contrário, você alimenta esse pensamento. E se eu tivesse feito aquilo, você não fez. Ah, mas aquela oportunidade perdida passou. Entende como não sai do lugar? Você fica só ruminando aquilo. Aquilo não te leva a lugar nenhum. Filipenses vai dizer assim: mas hoje uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Cristo Jesus, que está nele. Esquecendo as coisas para trás. Levar o pensamento cativo é parar de viver o passado. O passado é passado. Por isso que hoje chama presente, porque é um presente que o Senhor está te dando, para você abrir o laço e desfrutar dele. Quando a Bíblia vai dizer para nós que nada nos separa do amor de Deus, ele fala várias coisas, a altura, a profundidade, e ele vai falando e vai falando, o presente e o porvir. Ele não menciona o passado, porque o passado te distancia do amor de Deus, ele te atrapalha. Levar o teu pensamento cativo a Deus é isso, é colocar essa mão santa na tua cabeça e falar: Pai, eu não quero mais pensar nisso, nas possibilidades que seriam, no que seria da minha vida se eu tivesse com a X pessoa, se eu não tivesse casado com esse irmão, mas agora casei. Tira, Jesus, de mim esses pensamentos. Eu levo os meus pensamentos cativo a Ti. Eu quero pensar o que o Senhor pensa. Eu quero viver o que o Senhor tem para eu viver. Eu quero estar no lugar que o Senhor projetou para eu estar, e não nos meus pensamentos.
Os nossos pensamentos podem nos levar à perdição. Já ouviu aquilo que cabeça vazia, oficina do diabo? É a mais pura verdade. Ocupe o seu pensamento com a palavra do Senhor. Ocupe o tempo todo. Eu lembro que assim que o meu irmão faleceu, eu me entupi de pregação. Tinha hora que eu não sabia nem quem eu era mais, chamando Jesus de Genésio. Jesus perdoa o diabo, eu já estava grogue. Mas eu não deixei a minha mente parar. Porque se ela parasse, eu ia pirar. Eu ia surtar. Eu entupi o meu pensamento. Coloquei mensagem, pregação. Eu levei o meu pensamento cativo, eu prendi. E disse: Senhor, eu não quero pensar em outra coisa, se não for na tua palavra. Senão eu vou morrer louca. E tem muita mulher morrendo louca. Porque fica pensando no que não é para pensar. No marido da vizinha, que faz para ela e o seu não faz. Não para de pensar no que não é para pensar. De como teria sido sua vida. O Senhor tem uma história nova para você. O Senhor, Ele trabalha com novidade de vida. Ele não trabalha com reforma, é novo. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Hoje, quando você acordou, você tinha a mesma carga de misericórdia de ontem, tudo novo, igual o celular. É 100% de bateria, é tudo novo. O Senhor tem algo novo para fazer na sua vida. Chega de pensar naquilo que você devia ter feito, você não fez. Entrega isso ao Senhor. Confia nele e todas as coisas a mais Ele fará. Se a gente não entende isso, esses princípios, esses quesitos, a gente não sai do lugar. Respeitar os processos na nossa vida sentimental é isso. Respeita o processo. Para de pensar no que não é para pensar. Leva seu pensamento cativo ao Senhor. Começa a agradecer a Deus pela vida que o Senhor te deu, pelo namorado que Ele te apresentou, pelo noivo que você tem, pelo marido, pelos filhos, pelo ministério, pelo chamado, pelo emprego. Ora, agradece, um coração cheio de gratidão ao Senhor. Ocupe essa mente. Quando chegou a pandemia, eu fiz um filtro no meu Instagram enorme. Eu deixei de seguir todas as atoas. Todas. Falei: Senhor, eu até gosto, porque elas, eu não tenho mais tanto tempo, então, querendo ou não, elas falam para mim aquilo que está rolando no mundo da moda, que ainda é o ambiente que eu trabalho, que eu vivo. Mas eu fui, sabe? Eu falei: não, Senhor, o Senhor vai cuidar de tudo. Eu não aguentava nem a voz delas mais, eu fiz um filtro, porque eu queria e quero todos os dias levar cativo o meu pensamento ao Senhor. Sabe isso que você vive a vida do outro? Você entra na vida do outro, você não consegue olhar para a sua. Você não consegue ser grata por aquilo que o Senhor te deu. Pode acreditar que o Senhor te deu um baita marido. Um homem de Deus, que você precisa ser a ajudadora dele. Quando a gente muda, tudo muda. Muda em casa para ver se ele não muda. Primeiro que ele vai achar que você vai morrer, porque ele vai começar a ver você orar direto. Ele vai ficar preocupado, então ele vai começar a orar também. Mas não importa. A gente determina, né? Eu lembro uma das ministrações do Meet em Casa, falava sobre o termômetro e o termostato, a diferença. É muito curioso isso, porque o termômetro, ele acusa a temperatura, mas o termostato, ele equilibra a temperatura. Então, numa piscina aquecida, tem um aparelhinho chamado termostato, que ele vai controlando. Se gela, ele aquece, se aquece demais, ele gela. Nós somos o termostato da nossa casa. É ou não é? Se a gente está bem, fica todo mundo bem. Se a gente está mal, virada, amada. Cachorro cria até asco, que nós joga eles. Nós somos o termostato da nossa casa. Nós não só acusamos a temperatura, mas a gente equilibra a temperatura. Porque o papel de edificar está em nós. Olha que privilégio. Deus não falou: o homem sábio edifica a sua casa. Ele deu essa função para nós. Nós precisamos ser sábias, porque é nós que vamos edificar a nossa casa. Essa é uma bênção, uma dádiva do Senhor. E a gente, com a nossa língua, com a nossa diligência, com a nossa preguiça espiritual, põe tudo a perder. E faz como a Bíblia diz: a tola destrói com as suas próprias mãos. Destrói. Tem mulher, gente, que dá vontade de bater. E eu creio que nenhuma delas estão aqui. Porque só o fato de você estar aqui hoje é porque você entendeu
que existe algo que você precisa aprender, que você precisa ouvir, que você precisa buscar. Só o fato de você vir aqui já mostra que tudo isso que nós conversamos até agora vai surtir efeito. Amém? E o último que eu quero falar com vocês, que é uma questão de obediência, que é o que diz no verso 6, onde nós lemos, em 2 Coríntios 10. E estaremos prontas para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Obedecer a Deus, ela não é uma opção, ela é um mandamento. Ou você é, ou você não é. Faça a sua parte. Ju, mas você não imagina o traste que está lá em casa agora. Eu sei, eu posso imaginar, mas faça a sua parte. Deus vai fazer o que cabe a Ele. Todas as coisas têm uma parte nossa e uma parte de Deus. Lembra do bate e abrir-se-á? Quem bateu? Somos nós e Ele abre. Quem pediu? Somos nós e Ele responde. Quem procurou? Somos nós e Ele faz nos achar. Faça a sua parte. Esquece, conversa com Ele, tenta, terapia, tudo isso. Mas espiritualmente falando, faça a sua parte. Jejue você, ore você. Deus é poderoso para transformar coração de pedra em coração de carne. Nós já vimos muito homem durão, sair miudinho, gatinhando da sala de casais. A Flávia fez o curso de casais. Porque é pedreira, né? O Neto dá uma exprimida, o Denis. Entende? Faça a sua parte. Amor, olha, já matriculei a gente num curso de casais. Vai ser céu na terra todo dia. Vê se ele não vai. Eu prometo, irmão, que vai abrir o céu todo dia nessa cama, se você for comigo. Você vai ver se ele não vai. Depois ele até esquece. Faça você a sua parte, busque você. A minha mãe foi à igreja 12 anos, buscando pela conversão do meu pai. 12 anos. Quando a gente olha de fora, meu pai parece ser um anjo, né? E ele é mesmo, mas ele foi muito teimoso, muito durão. Deus quebrou as pernas dele e não foi só na modo de falar, não, quebrou mesmo. No futebol, virou o pé dele para trás, para ele se converter. 12 anos, a minha mãe entendeu isso, que era uma questão de obediência. Você não vai, mas eu vou. Eu vou buscar. Você não está orando, mas eu estou. Você não vai ungir a nossa casa, mas eu vou. Besunta a sua casa de óleo, ora. Abençoa. Ora no seu leito. Abençoa o travesseiro dele. Declara palavras de vida. Pai, dá sonho, Senhor, para esse homem se converter. Faz ele sonhar com o inferno, com o capeta, mas faz ele se converter. Ora com ousadia. Era o que a minha mãe orava. E deu certo. O irmão está lá crente. 12 anos indo para a igreja sozinha. Congresso do círculo de oração sozinha. Vez ou outra ele ia. Mas ele dizia o quê? Na época nós íamos numa igreja, na igreja que eu nasci, que não podia jogar bola. E um dia ele disse assim, olha irmã, falou para uma irmã que ia sempre orar lá na nossa casa, para a irmã Inês. E ele disse assim, irmã Inês, se eu tiver que parar de jogar bola para virar crente, eu não vou virar nunca. O que ela respondeu para ele? Tá bom, irmão, o irmão acabou de virar crente. Passou dias, ele ia jogar bola todo final de semana, todo sábado de manhã, era dia do irmão Ney jogar bola. E o campo era perto da nossa casa. Eu e minha mãe fomos ao salão de beleza quando a gente estava voltando. Aquela multidão de gente, ambulância, tudo parado, os carros parados. Ela olhou e falou, seu pai acabou de aceitar Jesus. Foi? Foi desse jeito. Tem aqui um monte que conhece essa história. As irmãs estão lá atrás, conhecem toda essa história. O pé dele virou para trás, igual aquele personagem de folclore. O joelho dele acabou, destruiu. O médico disse para ele, nunca mais você vai jogar bola. O irmão aceitou Jesus. Olha o poder da língua. Olha o poder da língua. Entende? A bola, não vou entrar nesse mérito porque era proibido, não, mas foi a condição que ele colocou. Se é condição, Deus quebra mesmo. Se é esse o problema, você vai ver. Eu não vou... O que a gente vê de história assim... eu não vou na igreja, porque nesse horário eu trabalho. Dá 2 meses o irmão muda de emprego, muda de horário. Põe uma condição para você ver.
Porque não adianta, como a pastora Adriele ministrou aqui, o espaço que Deus tem para suprir no nosso coração é só dele. Obedecer não é opcional. João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, ou seja, obedece os mandamentos, esse é o que me ama. Não adianta você falar que ama o Senhor se você não obedece. É da boca para fora. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Obedecer ao Senhor é uma questão de mandamento, não é opcional. Acabou as opções para você. Ou você entra na linha agora, irmã, ou você não tem mais do que reclamar. Hoje você aprendeu que você é realeza, lembra? Da realidade bendita e do padrão humano. Você é realeza, você vive numa outra dimensão, em outro nível. Você aprendeu sobre as armas espirituais que você precisa tomar posse hoje. Passar a profetizar vida dentro da sua casa e não morte. A sua casa tem que ser um pedacinho do céu e não do cemitério. Seu marido precisa ter prazer em ir na tua casa. Conversando com casais, eu e o Neto, no aconselhamento, a gente ouve que triste. O homem fala na frente da mulher: eu faço hora extra mesmo, porque eu prefiro ficar lá no meu trabalho do que chegar em casa. Porque a mulher transforma a casa num pedaço do cemitério e não num pedacinho do céu. Entende? Você hoje aprendeu essas armas, as duas armas, estou até com a mão aqui, ó. As duas armas, que é a sua língua e é joelho no chão. Jejum e oração, joelho no chão para vencer a tribulação. Já dizia o corinho nosso, né, Bi? É assim, não tem outra, não tem receita, não tem beabá. Assim como foi na palavra de autoestima, que todo mundo veio aqui achando que a gente ia ensinar 10 passos para você se sentir bem, se olhar no espelho, 3 frases, você falar de manhã, 3 à tarde, 3 à noite e tomou chibata. Hoje é a mesma coisa. Respeitar os processos na vida sentimental é se posicionar, entender o seu lugar de realeza, de mulher que está numa guerra espiritual e usar as armas espirituais. Você entendeu que você precisa destruir os argumentos, as sentenças humanas que jogaram para você. A sogra, a vizinha, todo mundo, seu pai era assim também. Refaz essa história, põe um ponto final. Começa a dizer: tudo bem, eu sei, foi assim, né? Não, mas sabe o que é? Eu aceitei Jesus. Ele mudou minha história. Na família do meu marido todos são alcoólatras. Mas meu marido não é. Meu marido é um homem santo. É um homem de Deus. Eu mudei a história. Eu destruí argumentos, sentenças humanas que colocaram em mim. E eu levo o tempo inteiro o meu pensamento cativo ao Senhor. Eu não deixo fazer ninho na minha cabeça. Eu não deixo rondar na minha cabeça. Eu blindo a minha cabeça. Eu ponho o capacete de Efésios 6 e vou para a guerra. E não deixo a minha mente ser afetada. Amém? É essa palavra que o Senhor nos deu para o dia de hoje. Todas as vezes é um conflito para mim. Porque eu adoraria pregar o amor. Mas é o que o Senhor tem para hoje. É a porção que Ele tem para hoje. É alinhamento. É exortação. E é te colocar de volta no prumo. Você pode edificar ou destruir a sua casa. Você só precisa escolher de que lado você vai ficar.